Bom, meus amigos, no vídeo de hoje eu quero deixar uma dica para quem vai desmontar contra-ângulos multiplicadores, redutores, contra-ângulos de marcas importadas, aqueles que quando você pega, parece que o contra-ângulo ele é uma peça só. Você não encontra muito jeito de começar a desmontagem do instrumento. Igual essa foto que eu vou deixar aqui agora. Bom, para sanar de vez essa dúvida, eu fiz um desenho aqui no quadro de um contra-ângulo, de uma marca, de um modelo, como eu sempre faço, para a gente poder ilustrar aqui a forma como é feita essa desmontagem. Então aqui no quadro eu desenhei um contra-ângulo multiplicador 1:5, então ele multiplica em 5 vezes o giro do arraste para a broca. Então a cada giro do arraste ele multiplica 5 vezes o giro da broca, tá? Isso eu estou contando só para dizer que este é um contra-ângulo multiplicador. Esse caso aqui da foto, ele é um Sirona. E a desmontagem dele, a princípio, quando você pega o contra-ângulo na mão, como vocês viram na foto anterior, ele parece ser complicado a desmontagem. Tem gente que me pergunta se tem que aquecer a cabeça aqui, ó. Se tem que aquecer essa parte para soltar uma suposta cola aqui no encontro entre o corpo e a cabeça, como acontece às vezes com algumas canetas de alta rotação. E nesse caso, não, pessoal, não tem que aquecer. Não são assim as desmontagens desses contra-ângulos, não façam isso porque senão vocês vão estragar alguns componentes internos. Vocês vão entender aqui que tem bastante coisa como borracha, tem plástico, tem mangueiras às vezes, alguns deles, e se você aquecer, vai acabar danificando essas peças e por ser às vezes contra-ângulos importados, dificilmente vocês vão achar essas peças de reposição com facilidade, a não ser diretamente com o fabricante, tá? Então vamos lá. Sem aquecer nada, vocês vão notar que na parte do fundo, olhando aqui por trás, onde você vai ter essa visão aqui, onde tem o arraste aqui dentro, né? A gente enxerga o arraste. Vocês vão notar que na parte externa aqui vai ter um anel em volta de tudo. Esse anel, ele tem rosca, ele é quase que como se fosse uma grande porca. Vocês vão soltar essa porca primeiro. Depois, o próximo passo é soltar duas porcas também, que eu chamo de porcas alongadas. Elas são umas porquinhas assim, ó, compridinhas. E aqui, assim, ó, no topo delas, que é a parte que aparece aqui, a maioria das vezes, elas são de encaixe fenda. Então, vocês precisam soltar essas duas porquinhas aqui, ó, que elas seguram uma haste que vem, uma haste mesmo, uma só. Ela faz isso aqui, ó, ela dá a volta, ó, ela faz isso aqui, ó, vai e volta aqui dentro do corpo do contra-ângulo. E por que isso? Porque é ela que vai prender aqui, ó, nessa cavidade do eixo intermediário, é ela que vai prender aqui dentro, ó. Então, fazendo aqui com a mão, quando vocês apertarem esses dois parafusos aqui, essa haste aqui inteira, ela vai fazer isso aqui, ó. Ela vai voltar aqui para dentro e ela vai encaixar nesse corte e ela vai segurar toda essa estrutura. Então, para fazer a desmontagem, você precisa soltar essas duas porcas para que essa haste aqui, ó, ela folgue e ela vá um pouco para frente. Então, se a gente olhar, ela vai estar assim, ó. Se a gente estivesse olhando ele desmontado, ela ia estar dessa maneira. E aí ela folgou aqui, e aí sim você vai fazer a retirada da cabeça puxando, ou com a própria mão, se tiver fácil, ou usando um alicate de Celeron, como quem já fez o treinamento sabe. Aliás, tem uma videoaula no nosso treinamento desmontando e montando um equipamento desse, então é interessante para quem já fez, já vai entender aí o que eu estou falando. Para quem não fez e tiver curiosidade de aprender mais, tem uma videoaula dessa completa lá no nosso treinamento, mas aqui eu estou dando uma dica mais rápida. Claro que vão ter várias outras coisas a ser faladas, mas aqui é só para que vocês entendam que não é aquecendo a cabeça do instrumento, porque parece sim que ela é colada, parece que não tem outra forma de ser desmontada um instrumento desse.
E não, ele é igual aos outros, né? Nesse caso aqui, ele tem aqui a parte traseira, né? Onde tem o rolamento aqui atrás, né? Onde segura o arraste, onde segura o eixo traseiro, depois tem o eixo intermediário e depois tem o eixo principal da cabeça, com engrenagem e tudo mais. Eu não desenhei tudo aqui, claro, para não poluir também demais o desenho, mas o interessante dizer é que a desmontagem ela começa aqui por trás, ela precisa que solte essas duas porcas aqui e na sequência, ou vice-versa, que uma antes da outra não vai fazer diferença, mas precisa que vocês soltem essa parte traseira para que solte essa grande haste aqui dentro e deixe sair o eixo intermediário junto com a cabeça, senão a desmontagem nem começa. Vocês vão ficar ali tentando, vão às vezes amassar o instrumento, não vão conseguir desmontar e pior ainda se aquecer o instrumento, tá? É uma dica bem rápida, mas ela vale para alguns modelos de contra-ângulos multiplicadores, Sirona, alguns WH, outras marcas importadas ainda, eu já vi algumas chinesas no mercado com esse sistema. Então várias copiam o mesmo sistema da outra marca e acaba sendo dessa forma. Então tomem bastante cuidado também ao montar novamente, tá? Eu falei só para entender a desmontagem, mas ao montar tem que tomar um pouco de cuidado, porque aqui quase sempre embaixo tem dois tubinhos, microtubos na parte de baixo de irrigação de água. E esses tubos, eles ficam aqui, ó. Eles vão ficar apontando aqui, ó, na frente. A cabeça inteira vai sair o eixo intermediário, mas depois os tubos, eles vão ficar aqui assim, ó, esperando a montagem da cabeça. E se você for montar e empurrar com muita força, não souber encaixar ali direito, pode ser que você amasse ou danifique um duto desse, um microtubo desse, e aí vai complicar. É difícil achar esse microtubo. Se o fabricante não te fornecer, talvez ele vai te querer vender um outro equipamento, um outro instrumento desse inteiro, que não é barato. Então, tomem cuidado. Quem for fazer, a dica é só para que você não estrague aí o instrumento, às vezes, do seu cliente ou seu próprio instrumento, quem tiver aí a curiosidade de abrir um instrumento desse. Legal, pessoal? Dica dada. Quem quiser saber mais sobre manutenção de instrumentos e equipamentos odontológicos, acessa lá o nosso site. Sempre tem algum treinamento aí por começar. Um forte abraço e até o próximo vídeo.